Esse vídeo tutorial apresenta os procedimentos a serem seguidos para gerar um modelo digital da distribuição da variabilidade espacial da condutividade elétrica do solo, a partir de dados armazenados em um arquivo shapefile de pontos, o qual foi exportado através de um equipamento coletor de dados do talhão. A sequência que vai ser abordada consiste em abrir o shape, selecionar a coluna que corresponde à condutividade elétrica, editar esse arquivo, se for o caso, gerar um arquivo GeoTXT padrão do campeiro, que é o VPP, vetor de pontos de produtividade, com os dados georreferenciados da variável condutividade. Posteriormente, abrir esse arquivo VPP no formulário de edição e sobreposição do mesmo sobre uma malha de células para análise e estruturação, então, do projeto de agricultura de precisão, base para a geração do modelo digital da variabilidade espacial. Aqui visualizando o conjunto de pontos contidos no arquivo. Estrutura da tabela DBF do arquivo shapefile. Cada linha corresponde ao conjunto de dados referentes a um ponto amostrado no solo. Pela análise da tabela DBF, verifica-se que a coluna da condutividade elétrica é a EC. E observando nessa mesma grade, que a mesma apresenta valores inferiores a zero. Então, podendo ser executado um filtro, eliminando esses pontos, com o seguinte procedimento. Selecionar primeiro o campo da condutividade elétrica, proceder um filtro de pesquisa espacial, né, selecionando somente valores maior que zero, e após executar o filtro, né, salvar em um novo arquivo shapefile. Sequência a ser seguida para estruturar um arquivo VPP com o campo de dados do shape que corresponde à condutividade elétrica. Nas próximas telas será apresentado os procedimentos de como abrir o arquivo VPP, sobrepor no talhão, gerar o projeto de agricultura de precisão com esses dados. Ao selecionar o talhão da propriedade, é apresentado no quadro de desenho a representação gráfica do mesmo. Na sequência, deve-se estabelecer uma malha a ser sobreposta nesse talhão. No caso, vamos desenhar, então, uma malha de 10 por 10 metros. Após gerar a malha, deve ser aberto o arquivo VPP para sobreposição sobre a mesma. Ao abrir o arquivo VPP, os pontos contidos no mesmo são apresentados sobre a malha de células e também uma análise estatística é apresentada, como o número de pontos, a média, o desvio padrão, coeficiente de variação, valor mínimo e valor máximo desse conjunto. É possível editar o arquivo VPP, que foi aberto, eliminando pontos e alterando valores com aplicações de critérios específicos. E posteriormente salvar essa edição em um arquivo ou no mesmo arquivo que foi aberto. Aqui apresentando o histograma da distribuição dos pontos do arquivo com a finalidade de subsidiar o processo de edição. Eliminar pontos superiores a tal valor, eliminar pontos inferiores a tal valor, né? Alterar valores, alguma faixa específica de pontos. No exemplo, editando o arquivo, eliminando pontos com valores maiores a 14 milisiemens e pontos com valores menores a 3 milisiemens, gerando um novo arquivo que posteriormente é aberto, também aqui apresentando o histograma da distribuição de pontos. Toda vez que é aberto um arquivo VPP e sobreposto a uma malha de células,
Para cada célula é feita uma análise do número de pontos contidos com os seus valores médio, máximo, mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação, como pode ser visualizado nessa grade. A partir daí, é possível, então, estruturar o projeto de agricultura de precisão com o valor médio da célula, né, ou com o valor médio obtido pelo inverso da distância, ou então o valor máximo observado na célula. Além da exportação dos dados para a estruturação de um projeto de agricultura de precisão, esses valores representativos das células, valor médio, valor máximo, ou o valor do inverso da distância, podem ser salvos em arquivos geográficos, como um shapefile de pontos, ou um novo arquivo VPP, um arquivo topográfico, o TMVET, o arquivo de padrão GeoTXT, ou então um arquivo DAT, que é o formato do 3D Fields. Visualização dos pontos centrais das células em um arquivo shapefile. Nesta tela, a espacialização dos pontos do projeto de agricultura de precisão sobre a área do talhão com seus respectivos valores, bem como a análise estatística do conjunto de dados do projeto, como média, desvio padrão, coeficiente de variação e erro de amostragem. Na rotina de projetos de AP, na primeira tela, apresentando os dados após recuperar o projeto que foi salvo no procedimento anterior. Então, as colunas de dados do projeto são colunas de coordenadas geográficas UTM e o valor da condutividade elétrica. Formulário da análise geoestatística do projeto, com cálculos do efeito Pepita, patamar, alcance, grau de casualidade e grau de dependência. Posteriormente, na estruturação de modelos digitais, é possível, através de krigagem, gerar o mapa através do processo de interpolação. Gerando o modelo digital da variabilidade espacial. Com a estruturação do projeto DAP, a partir da distribuição espacial dos pontos, de leituras de condutividade elétrica do solo, agrupados em celas quadradas de 10 metros por 10 metros, o passo seguinte é a geração do modelo digital, que vai expressar em um modelo matemático a variabilidade espacial da variável condutividade elétrica. Nesse quadro é a estruturação básica de modelos digitais. Então já tem vários vídeos que mostram esses procedimentos como podem ser realizados. Aqui a visualização do modelo digital em classes fixas. Pode ser também estruturado em classes variáveis ou por percentuais. Também tem vídeos do projeto que mostram como estruturar essa visualização. Uma das rotinas existentes na visualização de modelos digitais é a geração de um arquivo KML com a imagem do mapa e a posterior visualização do mesmo no Google Earth. Descrição do arquivo shape de pontos com dados de condutividade elétrica. Estrutura da tabela DBF. Ilustrando o procedimento de filtro de pesquisa espacial, eliminando pontos do arquivo e gerando um novo arquivo shapefile.
Estruturação do projeto de agricultura de precisão a partir dos dados das células da malha que foi sobreposta no talhão. Geração do modelo digital da variabilidade espacial da condutividade elétrica. Visualização do modelo digital da variabilidade espacial.